A gente vai fazer agora uma entrevista com um empresário que já passou por outras fases bastante difíceis também aqui no Brasil e que vai trazer para a gente a perspectiva deste momento. Abílio Diniz, boa noite. Prazer ter o senhor aqui no nosso CNN Prime Time. E eu começo, até com base na sua experiência em outras crises, eu queria ter a sua visão pelo que estamos passando agora. E acrescento uma coisa, muito se fala nas reformas administrativa, tributária, que a gente sabe não devem sair este ano, não devem sair ano que vem por causa da eleição. Daí eu pergunto se essa eleição de 2022, na sua análise, tem alguma coisa de peculiar com que vocês, empresários, podem estar mais preocupados. Márcio, prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Peço a você, não precisa me chamar de senhor, todo mundo me chama de Abílio, então não precisa inovar. Meus alunos da GV também me chamam de Abílio, eu fico muito satisfeito com isso. Chamar de professor, então. Eu acho que a eleição do 2022 é muito importante pelo momento que o país está vivendo. Nós estamos num momento de muita preocupação, muito ceticismo com o país. Muitos economistas falando que nós não vamos voltar a crescer enquanto essa inflação não voltar para o centro da meta, não voltar para trás, que isso só vai acontecer em 2024. Isso, a própria declaração que está nos jornais hoje do Ilan Goldfarb, que foi presidente do Banco Central. Então, há um momento assim de grande preocupação, com um número muito grande ainda de desempregados, de pessoas que precisam de emprego e precisam de oportunidades nesse país. Por outro lado, o Brasil tem uma quantidade muito grande de vulneráveis ainda, que nós precisamos fazer com que eles tenham melhores condições de vida. Então, esse momento agora da eleição é um momento muito especial. E é um momento, Márcio, onde vai ser discutido fundamentalmente economia. O que vai ser feito em termos de economia para esse país? Mais do que as outras preocupações, nós temos que ter preocupação com a saúde, com a educação, principalmente com a educação. Nós temos que ter preocupação nesse momento com o crescimento do país. Então, o que os candidatos vão falar vai ser fundamental e nós temos que prestar atenção no que vai acontecer no próximo ano. O senhor falou do desemprego e eu destaco que esse desemprego é grande, especialmente entre os mais jovens. E aí a gente precisa lembrar, os últimos 2 anos, esses jovens passaram sem experiências profissionais, com uma formação que já sabemos é historicamente ruim. E aí eu pergunto então, o senhor falou dos problemas, falou também de algumas possibilidades que temos aí positivas para o futuro, para o ano que vem especificamente, mas eu pergunto o que mais pesa para nublar o cenário em 2022 e como escapar disso? Eu acho que é o seguinte, nós temos que focar em 2022, eu acho que a coisa mais importante para o país é focar na economia. Esse país precisa crescer, Você sabe que eu passei 10 anos da minha vida trabalhando para o governo, como membro do Conselho Monetário Nacional. Eu sempre tive a grande preocupação de crescimento com distribuição de renda. Eu continuo com a mesma preocupação. Agora, nós não vamos poder distribuir renda, não vamos poder fazer os vulneráveis sair da linha da pobreza e crescerem se nós não tivermos crescimento no país. Então, esse é o foco. Então, quando você olha de economistas respeitados, como o Ilan, que eu citei agora, de repente nós só vamos ter crescimento em 2024 ou 2025, você fica altamente preocupado. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acho que podemos ter crescimento antes, se nós conseguirmos reverter o quadro que nós temos hoje. A nossa analista de política, Renata Agostini, também participa dessa entrevista. Nos dá o prazer de participar também do nosso Prime Time, direto de Brasília. Renata, o entrevistado é seu. Obrigada, Márcio. Olá, Abílio. Que bom falar com você de novo. Abílio, vou pegar daí onde você deixou agora. A sua visão nos últimos meses tem sido bastante otimista, né? Não faz muito tempo, num evento do setor supermercadista, você falou que via até um excesso de pessimismo, que era necessário uma visão um pouco mais condescendente, que tinha ali um ruído político. Eu queria entender de onde está esse otimismo, o que você está enxergando à frente usando sua experiência e por que você acha que tem tanta gente com essa expectativa tão baixa. Renata, muito bom falar com você de novo. E, olha, vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Eu sou um otimista por natureza, eu prefiro ser. O otimista vive mais feliz, vive mais alegre, mais contente. O pessimista vive triste, vive mal-humorado. Então, eu prefiro ser otimista. Agora, eu não posso me descolar da realidade. Eu fico muitas vezes irritado com uma falta de condescendência para o nosso país.
Não está tudo ruim, não está tudo ruim. Nós não somos piores do que os outros, sabe? Nós somos um país com imensas possibilidades de crescimento, com um povo batalhador, tá? com possibilidades realmente de crescimento enormes. Tá? Nós estamos fazendo coisas impressionantes, estamos fazendo coisas importantes na informática, na inovação, estamos fazendo coisas que nos orgulham aqui do nosso país. Tá? Então, nós temos que olhar isso aqui dentro de um contexto todo do que está acontecendo. Você veja mesmo essa questão da vacinação, a questão de todo esse problema em termos do vírus que está assolando o mundo inteiro e causando tantos transtornos, tantas dificuldades. O Brasil teve muito pouca vacina até o meio do ano, até junho. De repente, as vacinas começaram a chegar. O que aconteceu? Está todo mundo vacinado. Mais de 50% da população brasileira está vacinada, já com 2 doses de vacina. Tá? O SUS deu um show, realmente. Nós estamos acostumados a vacinar para gripe, para sarampo, para poliomielite, para febre, tudo. Nós temos um show nesse país, um número muito grande de vacinados. Você sabe que eu trabalho muito na Europa, para o Carrefour Global. Tá? Escuta, é diferente, a coisa é completamente diferente. Tá? Tem que pegar as pessoas e tem que fazer a força para elas se vacinarem. Nós estamos nos vacinando. Tanto que você vê, os efeitos da pandemia hoje estão muito mais suaves. Você anda pela rua hoje, as lojas estão abertas, os restaurantes estão funcionando, a vida está praticamente voltando ao normal. Nós temos que olhar um pouco isso para o Brasil e olhar isso dentro de um contexto do mundo onde nem todo mundo está assim. A própria Alemanha está com o Sul. Hoje, eu peguei um pouquinho olhando o jogo do Bayern de Munique com o Barcelona, tá? Eu sou apaixonado pelo futebol. Escuta, ali na neve estava caindo no estádio, não tinha ninguém no estádio. Eu falei, poxa, nem sabia, que proibiram o público novamente. Nós temos que olhar um pouquinho para esse Brasil. Mas não vamos poder medir o Brasil pela quantidade de gente que vai no estádio, pelo futebol. Mas vamos olhar as coisas que acontecem conosco, tá? E vamos ser um pouco mais condescendentes com o nosso país. Tá? As projeções pessimistas que se fazem para o ano que vem, para os próximos anos, elas podem ser revertidas. Sem dúvida nenhuma que elas podem ser revertidas. Então, vamos encarar isso. Tá? A grande discussão desse ano de 2022, ano eleitoral, vai ser em torno da economia. E aí o senhor me dá um gancho, desculpa se eu cortei o senhor, mas me dá um gancho para perguntar se o senhor está satisfeito com o desenho que está se formando entre os nomes que já aparecem, já estão sendo lançados como pré-candidatos à presidência para o ano que vem. Que tipo de pressão o empresariado pode fazer para ter pautas discutidas nessa campanha? Olha, Márcio, eu sou empresário, vivo disso, trabalho nisso a minha vida inteira, mas eu não gosto de me colocar hoje, me caracterizar apenas como empresário. Pela minha trajetória, pela minha vida, eu sou um cara que ama esse país. Tá? E o que eu puder fazer, tá, para ajudar esse país, eu procuro fazer. Estou próximo do governo, estou próximo da oposição, estou próximo de todos. Desde que começou a pandemia, eu fiz 71 lives. Tá? Não é porque eu quis fazer, porque as pessoas me solicitavam, tá, que eu falasse alguma coisa. Muitas vezes com mensagens que pareciam de otimismo, tá? Mas não é uma coisa realista. Dizer, essa foi a pior crise que eu já passei na minha vida, já passei por muitas, mas ela tem uma coisa que é igual às outras. Tem início, meio e fim. Ela vai acabar. As pessoas precisam enxergar que há luz no fim do túnel e uma boa luz. Agora, você perguntou se eu estou satisfeito com o que eu estou vendo de candidatos. Não cabe a mim dizer que eu estou satisfeito ou não. É o que nós temos, tá certo? Nós temos o Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Nós temos o Lula, que sem dúvida nenhuma vai ser candidato. Nós temos agora o Sérgio Moro, que vai ser candidato sem dúvida nenhuma. Temos o João Dória, que vai ser candidato. O Ciro, tá, que também vai ser candidato. Temos o Felipe Dávila, que é meu genro também, tá? Mas eu procuro até me manter independente de qualquer candidato, inclusive do Felipe, que é meu genro, tá? Inclusive independente dele, tá? Porque eu quero poder analisar as coisas, o que é melhor para o nosso país, tá? Então, eu vejo o que tem pela frente. Uma coisa que eu tenho a impressão que isso vai acontecer. A proposta econômica de todos os candidatos não vão ser muito diferentes uma da outra. Não tem margem para inventar muita coisa. O próprio Lula, eu acredito, eu conheço muito o Lula, tá? Convivi muito com ele. Tá? Ele vai fazer propostas, tá? Não sei se ele vai fazer de novo uma carta ao povo brasileiro, mas ele vai fazer propostas, tá, de crescimento para esse país. Não vai fazer proposta de estatização nem nada. O Paulo Guedes vai fazer proposta para o segundo período do governo.
vai fazer proposta de crescimento da economia, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Sabe? Então, as propostas da economia não vão ser muito diferentes uma dos outros, tá certo? Então, eu estou satisfeito com isso, porque eu acredito que a coisa mais importante para esse país é crescer. Tem que crescer e dar emprego. Abílio, desculpa interromper você e eu vou passar a pergunta para você, Renata, daqui a pouquinho. Mas tem uma notícia importante que acabou de sair. O Banco Central acabou de anunciar a nova taxa básica de juros da nossa economia. Foi para 9,25%, uma alta de 1,5 ponto percentual. Juros elevados, um remédio bastante amargo, Abílio, para combater a inflação, que ainda está muito alta, deve passar de 10%. Eu queria saber de você o impacto desse anúncio na nossa economia, você empresário que é, e já viveu taxas muito piores. Márcio e Renata, apesar do mercado inteiro estava esperando 9,25, 150 basis points, eu acreditava que podia ser até 175 basis points, podia até 9,50, sabe? O trabalho do Banco Central é um trabalho muito difícil nesse momento. As ferramentas que ele tem para combater a inflação, as ferramentas que ele tem para ajustar a taxa de câmbio, que não é a principal função dele, são muito poucas. O Banco Central muitas vezes enxuga gelo, porque não tem ferramentas para agir. A taxa de juros, muita gente critica o Banco Central, tem deixado a taxa de juros a 2% lá no começo do ano e depois tem que ter acelerado. E não acelerou no começo, está acelerando agora. Tá? É muito pouco o que depende do Banco Central. Tá? Nós dependemos muito da política fiscal do governo, tá? Nós dependemos muito das coisas que estão acontecendo entre o Executivo e o Legislativo, do Congresso. Tá? As ferramentas do Banco Central são muito poucas. Ele fez esse aumento agora da taxa de juros, muito bom. É um aumento que eu acredito que pode ser temporário. Tá? É um ajuste que a gente precisa fazer. Não sei se é suficiente para combater a inflação. Nós, para combater a inflação, tem que ter um outro ponto que eu considero muito importante: taxa de câmbio. Não tem nenhum economista sério, tá, que diga que taxa de câmbio, pela base macroeconômica que nós temos, deve ser de 5,60 a 5,70. Ninguém. A taxa de câmbio deveria ser ao redor de 4,30 a 4,50, pela economia, pela base econômica que nós temos. O que está acontecendo? A taxa de juros, o real está altamente desvalorizado por fluxo. Só sai dinheiro, não entra dinheiro. Nós temos que reverter isso. Por que não entra dinheiro? Porque está faltando confiança, está faltando credibilidade, está faltando serenidade, que eu espero que agora, com essa nova postura que o Executivo e o Legislativo estão tendo, haja mais tranquilidade e nós tenhamos mais segurança jurídica, inclusive, segurança política e segurança jurídica. E o dinheiro volte a entrar de novo. Só sai, mesmo o exportador, fica com o dinheiro lá fora, ou esperando o que vai acontecer com a taxa de câmbio antes de trazer. Pior coisa, não é nem um real altamente desvalorizado, é o real volátil, é o sobe e desce que nós estamos tendo, tá? E com todo mundo achando que essa não é a taxa real de juros. Então, esse é um ponto que é muito importante. Se nós tivermos um real mais valorizado, nós vamos combater a inflação. É uma das ferramentas importantes para combater a inflação. É preciso que as pessoas tenham consciência disso. Há muita coisa para ser feito e acho que dá para ser feito ainda pela frente, ainda nesse um ano que nós temos nesse governo. Abílio Diniz fala da taxa de câmbio. Até hoje o dólar caiu um pouquinho. Daqui a pouco a Raquel Landim vai trazer os números do fechamento do mercado, mas ainda está muito longe de 4,30, 4,40. Renata. Abílio, quando você traz esse diagnóstico sobre o câmbio e inflação, você deixa claro, olha, tem um efeito aí da política, né? Porque a nossa taxa de câmbio não deveria estar nesse patamar. Pegando sobre o que você falou, que tal a importância de ouvir o que os candidatos no ano que vem vão colocar, de que você quer manter uma posição distante para poder analisar com calma, inclusive ali se desobrigando da questão familiar, né, em relação ao seu genro. A gente tem uma tradição quase dos grandes empresários brasileiros, esse grupo restrito ali que você faz parte, é uma das lideranças, de ficar distante, não abraçar candidaturas. Você se jogou em candidatura quando se tratava do São Paulo, né, do seu time, não eleitoral. Você, nessa eleição, vê como bem-vinda esse tipo de engajamento do empresariado? A gente viu na última eleição alguns empresários abraçando candidaturas. Você abraçaria, falaria publicamente quem é o seu candidato preferido? Não. Eu quero essa independência. Renata, quando eu estive no governo, nos meus 10 anos, eu considero minha década perdida, porque eu não fiz nada de importante, embora tenha gente que diga, fez sim, não fiz nada de muito importante. Eu aprendi uma coisa.
não se briga com o governo. Você quer fazer alguma coisa? Esteja perto. Tanto que eu estive perto do Fernando Henrique, estive muito perto da Dilma, muito perto do Lula, muito perto do Lula. Ajudei a campanha da Dilma, tá? Estive muito perto do Michel Temer, e estou perto do Bolsonaro também, tá? Falo com ele, tá certo? Então, o que eu acho é o seguinte, tá? Eu tenho que me manter, eu tenho que ter a minha independência para poder analisar e para poder falar com as pessoas. Graças a Deus, eu consegui ter, quer dizer, uma voz, uma credibilidade, por tanto estudo que eu tenho feito, por todas as coisas que eu procuro me informar desse país e dos outros, por essa vivência que eu tenho de trabalhar aqui, trabalhar na França também, onde eu tenho uma visão enorme da Europa inteira, onde o Carrefour tem posição em todos os países, sabe? Eu acho que isso me dá uma possibilidade de eu contribuir com o meu país. Não apenas como empresário, mas como uma pessoa com uma voz que quer o melhor para o seu país. É isso que eu procuro fazer. Eu vou procurar manter a minha independência. Eu quero chegar e poder cumprimentar o próximo presidente, tá? Desejar para ele muita saúde, ter muito sucesso, muita luz na cabeça dele. Então, eu não vou me posicionar para um lado ou para o outro, nem sequer para o meu gênero, que eu adoro ele. É uma pessoa extraordinária, espetacular e tal. Mas eu não vou me posicionar com ninguém. Eu quero falar com todos, eu quero conversar com todos, eu quero ajudar, eu quero transmitir as ideias que eles têm para todos aqueles que me ouvem, todos que me seguem nas mídias. Tá? Eu quero passar isso para a população, sem dizer é este ou aquele, para deixar com que as pessoas, como eu faço com meus alunos, GV, tá? Eu não coloco apenas, faço isso. Eu conto as histórias, coloco as coisas, depois, agora vocês decidem, vocês pensem com a cabeça de vocês e tal, escolhem o seu rumo. Abílio Diniz, empresário, muito obrigado pela participação do senhor, sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Agradeço também a presença aqui, sempre especial, da Renata Agostini. Boa noite e até a próxima.